Dieta cetogênica está muito em alta, muita gente falando sobre o assunto, muita gente fala até que é dieta da moda. Então vamos entender sobre a dieta cetogênica, para quem é indicada e o que é, tá? A dieta cetogênica, ela surgiu há muito tempo, mais ou menos em 1920, quando começaram a observar que crianças submetidas a esse tipo de dieta tinham remissão dos quadros de epilepsia, de convulsão, tá? E aí a dieta começou a ser estudada bastante nessa época e com o advento das medicações ela acabou ficando um pouco em desuso, mas ela foi reintroduzida em protocolos para crianças que tinham convulsões e epilepsia que já não respondiam mais a algumas medicações. E nessa época foi visto o quanto que a dieta cetogênica era benéfica e realmente as crianças entravam em remissão total do quadro de convulsão. A partir daí a dieta cetogênica foi sendo estudada, não estava na moda, digamos assim, mas era uma dieta extremamente estudada e hoje ainda é bastante estudada no meio da pediatria. Existem algumas sociedades que estudam basicamente só a dieta cetogênica para tratamento e cura de algumas doenças nessas crianças. Mas hoje o assunto não é pediátrico, a gente vai falar sobre dieta cetogênica para nós adultos, tá? Então, a dieta cetogênica é o quê? É uma dieta muito baixa em carboidrato, ou seja, a low carb, ela é como se fosse uma low carb, bem low carb, então ela é muito baixa em carboidrato. Mas qual o diferencial da dieta cetogênica? Porque não basta ser só baixa, muito baixa em carboidrato, ela é bem alta em gordura. Então é uma dieta que, se a gente for ver a proporção dela, ela tem aproximadamente só 5% de carboidratos e uns 70% de gordura, tá? Então, uns 25% aproximadamente de proteína. Ou seja, é uma dieta muito baixa em carboidrato, quantidade moderada de proteína e bem alta em gordura. Então, esse é o diferencial da dieta cetogênica. Por quê? Qual é o princípio da dieta cetogênica? O princípio dela é fazer com que o nosso corpo comece a utilizar a via da gordura como produção de energia. Como que isso acontece? Normalmente, as pessoas têm o hábito de consumir muito mais carboidratos e a gente acaba utilizando uma via glicolítica, que é a via de produção de glicose, que é o ciclo de Krebs, tá? Então isso é só para vocês entenderem. É uma via de metabolização para produzir glicose, que é o açúcar, né? Que é uma fonte de energia. Então, a partir do momento que você usa o ciclo de Krebs, você produz glicose. Então ele utiliza a via glicolítica, que é a via do carboidrato. Quando você restringe muito o carboidrato e você começa a colocar muita gordura, o teu corpo ele muda o que ele vai utilizar. Ele não vai utilizar mais essa via do ciclo de Krebs. Ele começa a utilizar uma outra via chamada beta-oxidação, que é a via que começa a gerar energia não mais a partir do açúcar, da glicose e do ciclo de Krebs, mas agora ele produz energia a partir da gordura, através da beta-oxigenação, tá? Então, são duas vias diferentes, uma produz energia a partir de glicose e a outra produz energia através da gordura, tá? Então, a característica da dieta cetogênica é usar esta via, a via de beta-oxidação, fazer com que o seu corpo produza energia a partir da gordura. A partir daí, vocês conseguem entender o porquê que a dieta cetogênica emagrece tanto. Porque o corpo começa a utilizar a gordura como fonte de energia. E você, para emagrecer, precisa perder gordura, queimar a gordura no corpo. E se você tem uma via de metabolismo que queima gordura como fonte de energia muito mais avidamente do que a outra via que comumente você poderia utilizar, a tendência é que você perca muito mais peso, tá? Outro diferencial bem comum da dieta cetogênica é que, porque ela é tão baixa assim em carboidrato, ela quase não mexe na nossa insulina, que é o hormônio que precisa ser utilizado para metabolizar o carboidrato. Então a insulina ela fica sempre assim, ó, contínua. E o fato da insulina não dar picos, não ter oscilações, é bem característico desse tipo de dieta, que as pessoas têm baixíssima fome. Então essas pessoas comem muitas vezes uma
ou 2 vezes ao dia e ficam extremamente satisfeitos. Por quê? Porque primeiro ela não dá pico de insulina, que a insulina dá o rebote e gera a fome, e segundo, porque a gordura ela é extremamente sacietogênica. Você fica bem saciado comendo gordura. E por que eu fico saciada comendo gordura? Aí vamos entender. 1 grama de carboidrato te dá 4 calorias de energia. 1 grama de proteína te dá 4 quilocalorias. E 1 grama de gordura te dá 9. Ou seja, a gordura, primeiro que a gordura, 1 grama dela produz o dobro de energia do que 1 grama de carboidrato. Isso é um dos motivos que você vai ficar mais saciado por mais tempo. Segundo motivo é que a digestão da gordura ela é muito mais lenta. Então, enquanto a gente come um carboidrato e com 2 a 3 horas no máximo esse carboidrato já foi digerido e você sente a necessidade de comer novamente, a gordura não. A gordura ela fica mais ou menos sendo digerida por 5 a 6 horas. Ou seja, o dobro do tempo do carboidrato. Então, veja um raciocínio da dieta cetogênica. Você vai substituir o combustível de energia por um combustível que te dá mais energia e vai substituir o combustível de energia por uma energia que dá energia por mais tempo. Ou seja, você vai estar saciado por mais tempo e não vai ter aquele sintoma de fome que vem de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, quando você faz uma dieta baseada com base em carboidratos, tá? Então, a dieta cetogênica, ela promove emagrecimento através destes mecanismos de baixar a insulina, né? Então, é uma dieta baixa em carboidrato, e a insulina baixa favorece a queima de gordura corporal. O outro mecanismo é porque você diminui realmente a sua fome, você acaba comendo menos durante o dia. E o terceiro mecanismo é que pela gordura ser tão sacietogênica, você acaba ingerindo menos caloria durante o dia. Então, acaba que a dieta cetogênica, em alguns casos, pode até ser uma dieta hipocalórica. Vai gerar um déficit calórico, então você também emagrece por essa outra via, tá? Que mais? A dieta cetogênica, ela pode ser realizada pela maioria das pessoas, tá? Inclusive, ela é tratamento para algumas doenças. Então, ela é tratamento para epilepsia, né? Então, como eu falei, em casos de crianças que você tem aquelas convulsões de difícil controle, tem alguns protocolos para epilepsia em crianças. Ela pode ser usada para tratamento de doenças como esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que é uma doença ocasionada pelo metabolismo do carboidrato e da insulina. Então, se você faz uma dieta baixa em carboidrato, você vai tratar uma doença como a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Também pode ser base de tratamento para diabetes tipo 2. Se a diabetes tipo 2 estiver ligeiramente compensado, o paciente não estiver descompensado, a dieta cetogênica é a das melhores dietas que você pode fazer para remissão do quadro ou para controle da glicemia e redução das medicações, tá? Porque é bem fácil entender. Se a diabetes tipo 2 é uma doença que não metaboliza bem carboidratos, se você baixa o carboidrato bastante, você não vai ter nenhum problema em metabolizar carboidratos, já que você não está consumindo esses carboidratos. Você estará consumindo a gordura no lugar do carboidrato. Então, para a diabetes, a gente tem uma resposta incrível da dieta cetogênica e também para outra doença chamada obesidade. A obesidade é uma doença, é reconhecida, né, pela OMS, é uma doença realmente a obesidade, porque a obesidade ela não é só estética, pelo contrário, ela está longe de pensar só em estética. A obesidade ela vem acompanhando milhares de outras doenças aí, então a gente vê infarto, diabetes, hipertensão, câncer, AVC, Alzheimer, Parkinson, então a gente tem inúmeras doenças que estão ligadas com a obesidade, e a obesidade é uma doença que pode ser tratada com a dieta cetogênica, tá? Então, a dieta cetogênica, infelizmente, ela entrou como modinha, mas na verdade ela tem um poder muito grande em tratar doenças, em melhorar a qualidade de vida de pessoas, de ter emagrecimento. É uma das dietas que tem um emagrecimento mais rápido. Ela, principalmente se for associado ainda mais com jejum intermitente, que é muito comum o jejum intermitente ser feito durante a dieta cetogênica, porque como essas pessoas têm menos fome, é normal que elas comam menos e acabem não tendo vontade de fazer algumas refeições. Uma delas
é o café da manhã, que acaba baixando, que acaba tendo a diminuição do apetite pela manhã, e as pessoas pulam o café da manhã e já começam um protocolo também de jejum. Então a dieta cetogênica ela tem inúmeros benefícios, tem inúmeras indicações, mas ela não pode ser feita para todos, tá? Então, existem alguns grupos que a gente tem que ter uma cautela maior. Então, pacientes que tiverem com alguma doença descompensada, a gente tem que avaliar realmente se é o momento para fazer uma dieta cetogênica. Grávida, a gente tem que avaliar se é o momento de fazer, se pode ou não pode fazer uma dieta cetogênica, tá? Outros casos de que não devem fazer dieta cetogênica são pacientes extremamente desnutridos, porque nesses casos os pacientes podem ter uma perda de peso ainda maior, tá? E crianças, sim, em estado geral bom, né? Não precisam fazer uma dieta cetogênica, mas isso não quer dizer que é proibido e proscrito, tá? Então, é isso. Para resumir, a dieta cetogênica é uma dieta baixíssima em carboidrato e com alto teor de gordura e normal em proteína, que é um ponto que muita gente erra achando que a dieta cetogênica é alta em proteína e não é. É uma dieta normal em proteína, aproximadamente 25%, né, de proteínas, 5% de carboidratos e 70% de gordura. É uma dieta baseada realmente em gorduras. E o que seria o alimento de uma dieta cetogênica, tá? Então são alimentos mais ricos em gorduras, se fala muito do óleo de coco, do abacate, da manteiga, do azeite, aí das carnes em geral e dos vegetais. Então é uma dieta basicamente de bicho e planta, com o acréscimo das gorduras mais naturais, que são essas que eu citei agora, tá? Então, essa dieta cetogênica deve ser acompanhada sempre por um profissional da saúde que entenda sobre o assunto, porque é preciso calcular a quantidade ideal e cada paciente deve ser individualizado nas suas necessidades de fazer ou não de fazer e, logicamente, acompanhados durante esse processo, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários e curtam se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com os amigos, se inscrevam aqui no canal e fiquem por dentro de todos os vídeos que a gente fala sobre saúde, emagrecimento e qualidade de vida, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo. Falta fechar? Não. Não.